Cruzeiro, o Valor tá sentindo falta do Alexandre Matos? Tô falando de movimento de mercado. Primeiramente, eu vou mandar um beijo pra Nath, que tá fazendo aniversário falando em morando do hoje. amor, né, Valor? Meu amor, meu grande amor e único, na verdade, né? Parabéns pra você, muita felicidade pra você, realizações. E é um prazer compartilhar a vida ao seu lado, hoje e sempre. Te amo. Para falar a respeito da... Dá licença. E eu? Também te amo. Obrigado. Pronto, tá feliz agora? Fica tranquilo. Ô HG, então, o que acontece? Hoje, o departamento de futebol do Cruzeiro funciona de uma forma bem diferente do que a época que o CEO de futebol, Alexandre Matos, estava aqui. O departamento de futebol atualmente trabalha com Jardim, Joaquim Pinto e também com a questão do Pelaipe. E o Pedro Júnior é um cara que também está junto com o Pelaipe. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro ainda não conseguiu fazer contratações, bateu na trave, principalmente de 2 jogadores que já estavam acordados com o Cruzeiro. O clube, o Flamengo, no caso do Matheus Gonçalves, acabou roendo a corda, e outro, o próprio jogador, o Jeremy Sarmiento. O Cruzeiro já tinha se acordado com o Brighton, com o próprio atleta, ele decidiu não vir. Então, assim, eu não endeuso nenhum dirigente no mundo do futebol. Eu não acho que nenhum dirigente do futebol se torna maior do que o cargo, se torna do tamanho de um atleta, exemplo. O Christian foi um jogador que foi importante a ausência dele. Eu não vejo isso acontecendo no mundo do futebol com quaisquer que sejam os dirigentes, seja Alexandre Matos, seja o Rodrigo Caetano, seja qualquer diretor de futebol. Hoje, o Cruzeiro funciona de uma forma que até o Alexandre Matos, mesmo que não tivesse recebido a proposta do Santos, teria dificuldades de se encaixar na forma que é feito o futebol do Cruzeiro hoje. Lembrando que muito desse Cruzeiro tem parte do bom trabalho do Alexandre Matos. Quem trouxe o Caio Jorge foi o Alexandre Matos. Quem trouxe o Cássio, a gestão do Alexandre Matos. O Fabrício Bruno, idem. O Christian, que eu acabei de citar, também. Eu não consigo olhar e dizer que o Alexandre Matos está fazendo falta neste momento ao Cruzeiro, porque, repito, ele nem se encaixava naquilo que o Cruzeiro pensa hoje de futebol. E o mais importante, algo que o Cruzeiro tem hoje é algo que jamais, durante o momento em que o Alexandre Matos esteve aqui, o Cruzeiro conseguiu, que é paz dentro do grupo. Não, mas teve, Valor. Teve paz. Tanto é que o início do bom trabalho do Jardim é com o Matos ainda aqui. E eu acho que ele faz falta porque, pra mim, ele complementa. Você tá achando que o Pinto tá mole? Não é isso. Ele complementa. O Daniel Chatura que mandou pra você aqui. Não, falta o Daniel que não acho. Ô, Thiago, mas em determinado momento o Alexandre foi colocado de lado, eu cara. acho que ele... Mas não, eu acho que ele complementa... Eu acho que ele complementa o trabalho que é feito hoje no Cruzeiro. Essa complementaria, né? Não, então... O Alexandre, eu acho foi que colocado de lado, Thiago. Cara, a melhor qualidade do Alexandre, a maior virtude do Alexandre, é justamente essa questão do mercado. Sempre foi. Sim. Foi no Cruzeiro de 2013, foi no Palmeiras até 2019, foi no Atlético, foi no Vasco, foi no Atlético Paranaense, tem sido no Santos, foi no Cruzeiro de novo. É a principal qualidade dele, cara. A principal característica do Alexandre é justamente a questão do mercado. Eu acredito que pro mercado ele seria útil. Tá. Só que eu entendo, o Alexandre era um profissional absolutamente caro para atuar. Pode entrar se quiser. Posso te fazer a pergunta? Não claro. posso te fazer uma pergunta. Por que então que o Alexandre foi encostado? Encostado como? Ele foi encostado. Ele não foi 100% encostado. Ele não participava mais das ações do Cruzeiro. Ele não participava da gestão. Ele nem viajava. Da gestão. Por que então que isso aconteceu? Da gestão. Não sei, você sabe melhor que eu? Não sei. Ele não participava da gestão. Ele deixou de ter um cargo de CEO. Não, eu fico curioso para saber por que o Pedrinho e o Pedro colocaram ele... Ah, não, Alexandre, você não vai mais participar. Talvez julgassem que não precisava mais dele. Mas isso vai acontecer em vários clubes. Não é porque o... Deve ter um motivo. Mas todo clube tem um motivo para alguma coisa, Eltinho. Porque não é porque o Alexander estava encostado no Al-Ahly que ele não vai ser útil ao Atlético. Tudo isso vai acontecer, cara. Tanto com o jogador quanto com o profissional. Mas que tanto o rótulo do depois Alexandre... ele saiu e foi pro o rótulo do Alexandre... Eu acho que ele é muito bom no mercado. Para mim, ele é muito bom no mercado. Quando o Pedro buscou o Alexandre, foi com o rótulo de você vai ser o CEO. Ele foi contratado para ser CEO. CEO, você vai cuidar de tudo. E em um determinado momento... Cara, você encostou o seu CEO. Eu fico curioso.
Eu queria saber, ou do Pedro, ou do próprio Alexandre, dificuldade de gestão o de porquê grupo. que isso aconteceu. Gestão de grupo, dificuldade. Foi isso. Então pronto. Eu teria como um cara para mercado. Do ponto de vista Mas de mercado. vale a pena tanto dinheiro para um cara Então, atuar mas só aí, no mercado? mas aí, meu irmão, se o você não mercado- pode pagar o valor que ele recebia. Peraí. Aí se o mercado metade para, da o metade cara do fica preço. ali É fazendo um o quê? quarto do que ele recebia. Aí você vai chegar e falar assim, ó, esse cara aqui é um cara para mercado. Beleza? Porque o Pinto basicamente é isso. O Pinto é um cara de mercado. O Pinto tá aí para avaliar mercado. Então você teria o Matos para mercado, mas pagando um quarto do salário dele. Então assim, não vejo problema algum. Eu teria para isso. Não para ser o CEO hoje. No Cruzeiro hoje nós temos então Pinto, Jardim, Pedro Júnior e Pelaipe cuidando do futebol. É os caras que estão no mercado. Até agora, na janela, foram 2 negócios que não prosperaram, não foi isso? Na verdade, mais, HG. O Cruzeiro tentou o Gabriel Martínez do Braga. O Cruzeiro tem conversado com Mas alguns o Pedro outros jogadores. falou aqui, Thiago, com a que gente, que foi o Clube Braga que roeu a corda na questão dos valores. Ele falou aqui pra gente. Eu não lembro, acho que ele falou que o Braga pediu mais do que o Cruzeiro Então, poderia pagar. Não, que num primeiro momento tinha dado um... Ele falou sobre acordo? Falou sobre acordo. O Braga joga depois um Joga valor que o Cruzeiro nas nem fez a alturas. E a proposta. mesma coisa aconteceu lá com o Flamengo no Matheus Gonçalves. Tá, Quem roeu a corda peraí, do negócio do Matheus eu tô Gonçalves fazendo foi o zero Flamengo. crítica ao Então, Cruzeiro. não, o que eu tô dizendo é o seguinte, é porque é o seguinte, vamos lá. Os resultados moldam as análises. Claro, Pra com alguns não, certeza. mas para a maioria sim. E o que eu tô querendo dizer isso? Até então, quando o Cruzeiro estava liderando e vinha na sequência de vitórias, era uma análise diferente da análise de quando o time tropeça aqui, tropeça ali, os caras então não vai estar precisando, era pensando bem e tal. É óbvio que o Cruzeiro precisa, o Cruzeiro sabe disso. Só que o Cruzeiro foi lá buscar o Matheus Gonçalves. Seria uma boa contratação? É ótima. Aí o Flamengo roeu a corda. Tava tudo acertado. Tem um vídeo aí, tem um monte de gente que explicou. E essa Quem história roeu tá a corda estranha, foi o viu? Flamengo. Essa tá Flamengo. estranha. Aí o Cruzeiro vai negociar com o Braga. Aí o Braga rói a corda. Aí o Cruzeiro vai lá e aí já Com de algum o Brighton, tempo, o Valentim Sarmiento. Gomes, o Valentim. Primeiro, vamos lá voltar mais umas casas. Aí Valentim Gomes. Mas aí, o Alexandre tava. Foi o Vélez que Foi, Não, roeu a Vélez. corda também, não É que foi? tem uma última que o Alexandre já não tá. Que foi um A segunda empréstimo. investida. Isso, a segunda e última. Segunda e que última. era empréstimo, não emprestou, o jogador Isso já... o Pedro falou pra gente também. Isso, falou, Tá certo, falou tá aqui. certo. É, Só que tentou- aí, o que o Cruzeiro pagaria era superior ao que ele foi negociado agora. Então os caras deixaram de fazer com o Cruzeiro e fizeram agora por um valor menor. Aí Ou seja, também tem a vontade de jogador, que tem tinha o zagueiro preferência do Internacional Europa. também. Isso, que tinha... Jogador tinha preferência de Vitor Europa o tempo Gabriel. inteiro. Cruzeiro ficou Vitor tentando, Thiago o trouxe Internacional Gabriel, só sim. levando mas o Vitor valor. Gabriel também, o Internacional. sem chance. O Internacional só inflacionou. O único pensamento que eu tenho, posso até estar errado. Esse jogo do Botafogo, eu acho que ele tem um termômetro também para essa questão. Porque o Cruzeiro empatou com o Corinthians. O Cruzeiro perdeu para o Ceará. Se o Cruzeiro perde para o Botafogo, a torcida, alguns torcedores já começam a ter uma certa desconfiança se o time começa a se manter lá. Eu E aí acho começa uma loucura. Porque eu já vi alguma situação em rede social O que de você tá começar... falando? Cara, eu acabei Hoje de você tá falar. mal no programa. Eu Você tá mal no espero programa hoje. que eu esteja errado. Mas eu acho que uma derrota, se Você tá vier muito contra mal o no programa Botafogo, hoje. pode haver uma situação Muito de cobrança mal. em cima disso. O time não teve o gasto suficiente para se manter. Ah, não tem para peça de com reposição. isso, Brenão. Sabe Que assim, papo é esse, Só irmão? deixar Porque claro, eu acho, que eu papo é acho esse? que o Cruzeiro precisa de contratar. Breno, Que Eu falei, papo Mas eu não acho, mas eu não acho que a pode partir de aumentar. domingo não, tá? Hein? Eu não acho a partir de domingo Não, não. já eu faz tenho tempo. exatamente. Ô, Valor, eu tenho acho falado que a isso desde cobrança ela quando o pode time aumentar Eu e tô- o é o que eu Valu tô tem falando falado isso. a pressão para contratações. Acabei de falar, foi isso. A pressão para Ué, tem que contratações. desenhar times Não, não é ter porque gás você, no você brasileiro. ficou falando o negócio de não ter gás. Eu é estou essa falando questão. o seguinte: se o É Cruzeiro, questão o Cruzeiro de- vem de um resultado contra o Corinthians, que Sim, não está acostumado, Breno. vem contra o Ceará, Mas que não está tira essa acostumado. parte do gás, que não tem nada a ver. Ah, não, eu falo o seguinte: só, aí são 3 resultados negativos, que aí a torcida fala assim: olha, o time está começando a ter um declínio. Para com isso. Seriam 3 resultados negativos Mas, e cara, ponto. É o isso, Cruzeiro é não isso, ficava ponto. 2 jogos O sem Cruzeiro vencer está desde- bem. Sem perder. Sem perder. Não, Ok, sem não, vencer, não, sem eu vencer. acho que isso tem a sem ver muito com a vencer. questão Desde do 20 e elenco, 24 cara. Eu de acho que abril. pode ter. Não, mas por que com a questão do elenco? O problema do Cruzeiro hoje, em termos de elenco, são 2 peças, pelo menos na minha cabeça. Eu olho pra zaga, eu até acho que tem a necessidade de contratar, mas é menos necessário, Concordo menos com urgente você. do que as pontas. O Cruzeiro tem 2 peças. E detalhe, se o Cruzeiro consegue uma peça, você já Se de resolve 2 o problema. pontas ele acertar um que desequilibre, Exato, ele você já melhora resolve o time. imediatamente o problema. mas ele eu melhora. falei Então, peça, tem que não, mas você contratar. falou de elenco.
Você está falando de elenco. O problema do elenco é uma peça. Não dá pra falar mal ou criticar esse elenco. Esse elenco é forte. O ponto é, o Cruzeiro precisa de uma peça. Ou duas. Eu, inclusive, até... O Sarmento, por exemplo, gente, se o Sarmento chega... Eu não conheço. Se o Sarmento chega, que é um jogador de qualidade, jogador de seleção, jogador de seleção equatoriana, que toda vez, você sempre quando chega na data FIFA, você é um cara que sempre badala a seleção equatoriana. E ela é isso mesmo. Nos últimos anos, ela tem se destacado. E o futebol equatoriano tem dado grandes peças para o futebol mundial. Então, era um jogador que, cara, se chegasse, mudava muito o patamar do Cruzeiro. Tem uma curiosidade meio a uma parte da torcida do Cruzeiro, claro que pretendia que o jogador tivesse realmente vindo, mas tem uma parte da torcida do Cruzeiro, HG, você que gosta dessas histórias de futebol, o Elton também de mística, que não achou ruim do Sarmiento não ter fechado, porque essa ala da torcida do Cruzeiro fala o seguinte: nunca vimos um equatoriano se dar bem com a camisa do Cruzeiro. É uma coisa de mística. Não, é só uma mística. É só uma brincadeira. Ele nasceu em Madrid, é que ele serve a seleção equatoriana. É que os caras comemoraram, não. Só eu vi curiosidades da bola, tá, pessoal? Momento diversão, momento que não é informação. Leveza. Só para brincar assuntos desse esporte chamado futebol. Isso é uma mística mesmo. Que É uma mística. Eu vi vários cruzeirenses. Até bom não ter dado certo. Eu nunca vi um equatoriano vingar com a camisa do Cruzeiro. Não, mas isso não faz o menor sentido. Sim, mas sim. enfim, o que todo mundo sabe é que, bom, o Cruzeiro vai precisar? Vai, a cada novo jogo, né? Se a vitória vem, a turma dá uma aliviada. Se a vitória não vem, a turma vai cobrar. E isso é um fato. Agora, o Cruzeiro está no mercado, o Cruzeiro está tentando e até agora foram pelo menos 3 ruídas de corda. Não depende só do Cruzeiro. Só um detalhe, eu acho que as buscas está na hora de dar, sabe aquele talentinho no acelerador? Aquela Quer cutucar. Aquela de ponta de dedão. No acelerador é muito bom, tá? Aquela ponta de dedão. Ele tá tranquilo, tá na velocidade motora, porque eu acho que seria muito interessante para o Cruzeiro, para os reforços, para o segmento da temporada. Cruzeiro no dia 10 de agosto vai jogar contra o Santos. Fecha o primeiro turno. Depois, por estar fora da Copa Sul-Americana, vai ter uma semana até a virada do turno, quando vai enfrentar o Mirassol. E essa uma semana seria interessante para os jogadores que eventualmente já estiverem contratados, pegarem mais ritmo, entenderem a forma de treinar do técnico Leonardo Jardim. Então eu acho que um limite interessante seria até esse jogo do dia 10, sem ser esse final de semana, o outro final de semana, quando o Cruzeiro encerra o turno do Campeonato Brasileiro, jogando no Mineirão contra o Santos de Neymar, Thiago. Gênio, craque.